A paz, sejam muito bem-vindos a mais esse dia de preparação para a nossa consagração a Nossa Senhora. E hoje Nossa Senhora nos convida a meditar sobre a paz e a paciência. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vem, divina vontade, venha meditar em nós. Vem, divina vontade, venha escutar nos nossos ouvidos, a pensar nos nossos pensamentos. Vem, divina vontade, a falar em minha voz. Na meditação de hoje, eu gostaria de tratar ir um pouco além e tratar não daquela paz que nós experimentamos muitas vezes no momento da nossa conversão, quando a gente tem aquele primeiro encontro com essa presença de Deus, que é esse sinal, a paz, aquela paz, que é esse sinal inconfundível da presença de Deus, ou senão que nós experimentamos durante os nossos momentos de oração, quando a nossa alma repousa em Deus. Eu gostaria de ir um pouco mais além. Eu gostaria de tratar da paz que os santos experimentam na cruz. E essa é uma pergunta que já faz algum tempo que eu venho me fazendo. Como ter paz na cruz? Porque a paciência, se fala que a paciência é o umbral da santidade, né? Não existe santo que não seja paciente. A paciência que é essa capacidade de suportar o sofrimento com serenidade, com paz. E de fato, todos os santos, eles têm isso em comum, que eles vivem a cruz em paz, com a serenidade, com a dignidade, incluso com a majestade, com a alegria. E aqui a gente poderia, né, citar vários exemplos de vários santos. Mas a gente observem a vida dos santos. Em todos a gente vai encontrar essa paz na cruz. E aqui, essa é a minha grande pergunta que eu tenho feito e que eu gostaria de trazer na meditação de hoje. Como ter paz na cruz? E nesse caminho, alguns anos atrás, eu estava lendo o livro do céu e eu me deparei com a frase de Jesus que me impactou muito e que me deixou assim um tanto pensativa. E a frase é a seguinte: a paz é filha da ordem. E para mim aquilo, a princípio, eu não fez muito sentido, porque eu não vi essa relação direta entre paz e ordem. Mas essa frase, ela me tocou muito, ela me impactou muito, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente desorganizada, desde pequena. A desorganização sempre foi o meu defeito dominante. E aí quando Jesus vem com essa paz, é filha da ordem, me, me fez pensar muito, né? E me fez repensar muito. Porque a paz é filha da ordem.
E de fato, depois, né, nesse caminho, veio algumas meditações e homilias do padre Paulo Ricardo, que de fato ele falava que quando a gente não tem as nossas paixões bem ordenadas, nós somos como um reino dividido. A gente se torna interiormente um campo de batalha, um caos, uma guerra, né? A gente vive nessa guerra interior, né? Onde cada uma das nossas paixões nos puxam para um lado, né? Embora a gente quer uma coisa, deseja santidade, de alguma forma a gente está sendo ali, né, arrastado de um lado para o outro pelas nossas paixões. E o Padre Paulo Ricardo, nas últimas meditações dele, ele tem insistido muito nisso, né, da gente pedagogicamente, né, ordenar as nossas paixões. E eu falo assim, né, eu comecei falando, eu sempre fui a pessoa meio desorganizada, e lógico que primeiramente isso manifesta no exterior, né, na organização das coisas, depois dos horários, incluso a organização, porque quando a gente começa a organizar as coisas, a gente é quando nós percebemos o tamanho da bagunça. E na medida que eu comecei, né, que eu percebi, porque outro detalhe, né, a princípio eu não dava muita importância para a ordem. Eu até justificava as minhas bagunças. Eu lembro que quando eu era adolescente, saiu uma reportagem na revista Veja que falava que pessoas desorganizadas eram mais criativas, enfim. Mas, a partir que o senhor começou a insistir, né, nesse tema de pôr ordem, e eu comecei, né, a tentar me organizar, e a gente sempre começa, né, geralmente pelo exterior, que é mais fácil, né, tá mais na mão, é mais palpável. Mas aí, à medida que a gente começa a se organizar, a gente percebe o tamanho da bagunça, porque a bagunça exterior é só a pontinha do iceberg, né? Na hora que a gente começa a se organizar, a gente percebe essa bagunça interior, essa desordem interior. E foi, e foi assim que eu percebi com essa frase, novamente, a paz é filha da ordem, que eu comecei a perceber essa absoluta necessidade de pôr ordem, de pôr ordem em tudo. E não só no exterior, mas especialmente no interior. E eu acho que, novamente, né, eu lembro que na sequência dessa leitura que eu estava meditando, Jesus falava: se você percebe que não está em ordem, apressa-me para pôr ordem. E foi. Assim, agora olhando para trás, que já tem alguns anos que eu estou nesse caminho, eu percebo que talvez o primeiro ponto que o Senhor pôs ordem, que ordenou, foi na questão da oração, que é o primeiro mandamento, né? Colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. E isso se manifesta na prática, né? Estabelecendo um momento de oração no nosso dia. E eu percebo que a primeira coisa que o Senhor pôs ordem na minha vida foi a questão de ter um momento de oração, né? Ter um momento da oração íntima, que vai, incluso, às vezes, mais além das nossas orações devocionais. E eu gostaria de partilhar com vocês uma, um trechinho de uma leitura dos escritos de Maria Valtorta, porque Jesus ele frequentemente se retirava para rezar e é nos espelhando nele que nós devemos buscar ter esses momentos de oração. E nessa leitura que eu gostaria de partilhar, Jesus explica de uma forma muito pedagógica, muito simples e muito bonita também, por que é tão necessário para nós nos ordenarmos, tirar esse momento de oração.
Eu insisto mais uma vez nisso, que em outra leitura do Livro do Céu, Jesus falava assim: nosso primeiro dever é adorar a Deus. Então, porque nesse processo por ordem, a gente tem que estabelecer as prioridades, né? Estabelecer as hierarquias da nossa vida, estabelecer aquilo que é prioridade para a gente começar a se organizar. E o nosso primeiro dever é adorar a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E isso se manifesta especialmente tirando um momento para oração. Então, eu vou fazer essa leitura, né, pra gente. Vamos ler juntos aqui esse pedacinho, esse trechinho dos escritos de Valtorta, de quando Jesus se retirava para rezar. Vejo Jesus sair fazendo o menor barulho possível da casa de Pedro, em Cafarnaum. Compreende-se que ele pernoitou lá para contentar o seu Pedro. É ainda noite alta. O céu parece um bordado de estrelas. O lago reflete apenas este brilho. Mais que vê-lo, se adivinha este lago tranquilo que dorme sob as estrelas, pelo suave sussurro das águas sobre o seu leito. Jesus encosta novamente a porta, olha o céu, o lago, o caminho. Pensa um pouco e depois se encaminha, não ao longo do lago, mas em direção ao povoado, percorrendo-o em parte, indo depois para o campo. Entra nele, caminha, aprofundando-se ali. Pega uma vereda que leva às primeiras ondulações de um terreno plantado com oliveiras. Se introduz nesta paz verde e silenciosa. E lá vai, prostrar-se em oração. É uma oração ardente. Ele reza de joelhos e, em seguida, como que fortalecido, põe-se de pé e reza ainda com o rosto erguido para o alto. Um rosto ainda mais espiritualizado pela nascente luz que vem de uma serena aurora de verão. Reza agora sorrindo, enquanto que antes suspirava forte, como se estivesse sob o peso de algum grande sofrimento moral. Reza com os braços abertos. Parece uma cruz viva, alta, angélica, de tão suave que é. Parece abençoar todo o campo, o dia que nasce, as estrelas que desaparecem, o lago que se revela. Mestre, procuramos tanto a ti, vimos a porta encostada pelo lado de fora quando voltamos da pesca e pensamos que estivesse saído, mas não te encontrávamos. Enfim, um camponês que estava enchendo suas cestas para levá-las para a cidade foi quem nos informou. Nós estávamos te chamando, Jesus, Jesus, e ele nos disse: Estás procurando o Rabi que fala às multidões? Ele se foi por aquele caminho, assim, em direção ao monte. Ele deve estar no olival do Miqueias, porque vai lá frequentemente. Eu já ouvi outras vezes. Ele tinha razão. Por que saístes assim tão cedo, mestre? Por que não descansastes? Talvez a cama não estava cômoda. Jesus responde: Não, Pedro. A cama estava cômoda e o quarto muito bom. Mas eu costumo fazer assim frequentemente, para soerguer meu espírito e para unir-me ao Pai. A oração é uma força para si e para os outros. Tudo se consegue com a oração. Se não há graça, que nem sempre o Pai concede, não se deve pensar que isso seja desamor, mas sempre crer que isso é uma coisa querida por uma ordem que rege a sorte de cada homem, cujo escopo é o bem. Certamente a oração da paz e equilíbrio. A oração da paz e equilíbrio. Para poder resistir a tantas coisas que incomodam, sem sair do caminho santo.
É fácil, sabes, Pedro, ter a mente ofuscada e o coração agitado pelas coisas que nos circundam. E com a mente ofuscada e um coração agitado, como pode-se ouvir a Deus? É uma leitura, acho, belíssima, né? Seguir Jesus no seu momento de oração. E a primeira coisa que eu queria trazer e ressaltar, primeiro que percebam o lugar que Jesus escolhe para rezar. Ele vai para o meio da natureza. Isso, né, faz 3 anos que eu mudei para fora da cidade. E eu percebi quando eu mudei, como nós precisamos nos retirar um pouco para esses lugares de natureza. E aqui, mesmo que não seja, né, exatamente algo, mesmo que às vezes você está dentro da cidade, mas vem para fora, né, vai para um lugar bonito, ou para um parque, ou para um jardim, né, o jardim de sua casa. Eu lembro quando eu era pequena, a minha casa era de 2 andares, né, a gente morava na parte de cima, e na parte de baixo ninguém morava, eu gostava de me retirar para rezar lá. Lá tinha um jardim muito bonito, tinha as estrelas. E eu percebo, né, agora aqui, morando fora da cidade, na chácara, e às vezes quando a gente se embrenha, assim, no meio das árvores, parece que é tipo colocar na veia a paz. Porque parece que esses lugares já estão, assim, por si só impregnados dessa paz de Deus, dessa presença de Deus. E sem muito esforço, sem ter que fazer muito esforço, simplesmente da gente se colocar nesses lugares, parece que aquilo entra na gente, aquela paz do ambiente entra em nós. Um dia me veio a comparação, a imagem, como se eu fosse, né, aquela gotinha de amargura, sabe quando a gente chega no fim do dia e está muito amargado, muito cheio de problema, muita preocupação. E na hora que a gente se coloca nesses ambientes de natureza, de vegetação, enfim, é como se você pegasse essa gotinha, né, toda amargada, toda de fel, e pingasse aquele oceano de paz. E assim, naturalmente, organicamente, nós vamos nos dissolvendo e as nossas preocupações vão se dissolvendo, simplesmente por estarmos nesse ambiente de paz. Eu lembro que em outra leitura Jesus usa uma expressão tão bonita, né? Antes de rezar, ele se pôs a olhar para as estrelas. E ele falou, João estava com ele, falou, agora que nós nos limpamos nas estrelas, né? Porque toda vez que a gente vai se colocar em oração, é muito importante que primeiro a gente acalma o espírito, né? Acalma aquela agitação do dia. E uma forma natural é ir para esses lugares mais afastados, mais retirados, se possível fora de casa, né? Num jardim ou no meio das árvores, para contemplar o belo, contemplar a natureza. Se reza mais fácil nesses lugares. E depois Jesus, ele continua, né, partilhando com Pedro, e ele fala que frequentemente faz isso para elevar o espírito a Deus. Porque a oração é uma força para si e para os outros. E aqui, por que nós estamos tão fracos diante de todas as situações do nosso dia a dia? Porque nós não tomamos a nossa força. É tipo se a gente tinha ali, né, o remedinho que a gente tem que tomar todo dia. Mas em vez de você tomar o remédio, você ficar bem, você deixa ele lá no cantinho. E não toma.
e depois não entende por que está passando mal. Então, todo dia a gente tem que tomar a nossa pílula. E veja bem, eu acho isso muito importante. É uma força para si e para os outros. Que a gente se fortalece, em quantas circunstâncias a gente precisa ser capaz de fortalecer os outros, carregar os que estão à nossa volta, que precisam da nossa ajuda. E ele fala a oração da paz e equilíbrio. Porque nós estamos tão irados, preocupados, agitados, falta de oração, paz e equilíbrio, para poder resistir a tantas coisas que nos impressionam, que nos incomodam. A gente sai do nosso dia cheio de impressões. Aquilo imprime na nossa mente, né? Uma foto, aquilo imprime. Nós não conseguimos ficar ali naqueles pensamentos obsessivos e não conseguimos elevar o espírito a Deus. Por isso que essa oração ela é tão importante para trazer paz e equilíbrio, para poder resistir a tantas coisas que nos incomodam, que nos impressionam, sem sair do caminho santo, ou seja, sem perder a paciência, sem perder a nossa paz, sem nos inquietar, nos desesperarmos, né? Irarmos. Porque é fácil, Pedro, ter a mente ofuscada e o coração agitado pelas muitas coisas que nos circundam. Porque, de fato, as coisas que acontecem no nosso dia a dia vão nos tirar a paz, elas vão, né, nos tirar do nosso centro. Nós precisamos desse momento no nosso dia para a gente voltar ao nosso centro e repousar em Deus. Imagina que bonita essa imagem. E quando eu estava meditando sobre a paz e eu ficava imaginando, gente, mas qual que é a imagem perfeita da paz? Se eu fosse pintar aqui o quadro da paz para vocês, me veio essa imagem. Uma criancinha nos braços da mãe, um recém-nascido nos braços da mãe. E, novamente, quero trazer mais uma leitura de Valtor para pintar essa imagem da paz. Valtor traz aqui essa imagem de Jesus menino, pequenino, dormindo nos braços da mãe. Vamos meditar juntos, vamos fazer mais essa leitura juntos. Essa leitura ela começa assim. Essa manhã tive um despertar suave. Ainda estava entre as névoas do sono e ouvi uma voz muito clara que cantava docemente uma lenta canção de ninar. Parecia uma pastoral de Natal, num ritmo vagaroso e antigo. Eu ia acompanhando aquele motivo e aquela voz, sempre mais me deleitando, e fui acordando a pau torta, né? E fui acordando aos sons daquelas ondas suaves. Finalmente despertei completamente e pude compreender. Então disse: Eu te saúdo, Maria, cheia de graça, pois era a mãe que estava cantando. E ela começou a cantar mais forte, depois de ter dito: Eu também te saúdo. Vem e ser feliz. Eu a vi. Estava na casa de Belém, no quarto que ela ocupava, atenta em embalar Jesus para fazê-lo dormir. No quarto estava o tear de Maria e uns trabalhos de costura. Parecia que Maria tivesse parado o trabalho para dar de mamar ao menino, trocar-lhe as faixas, ou melhor, as fraldas, pois ele já era um bebê de meses. Diria 6 ou 8 meses no máximo. Ela estava pensando em voltar ao trabalho assim que o menino tivesse adormecido. Já era fim de tarde.
O pôr do sol estava quase terminando, espalhando flocos de ouro pelo céu sereno. Os rebanhos voltavam ao cercado, pastando aqui e acolá as últimas folhas de um prado florido, e baliam levantando o focinho. O menino custava adormecer. Parecia que estava um pouco inquieto, como os bebês costumam ficar por causa do nascer dos dentes ou por algum outro desconforto do nascituro. Escrevi, como pude, no escuro daquela hora matinal, num pedaço de papel e agora copio aqui a canção. Canção de Nina. As nuvenzinhas douradas, quais rebanhos do Senhor, sobre o prado todo em flor, um outro rebanho está a olhar. Mas se eu tivesse todos os rebanhos que estão sobre a terra, meu cordeirinho querido, haverias de ser sempre tu. Dorme, 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 não chores mais. E as estrelas reluzentes estão no céu a olhar. Tuas serenas pupilas, não as faças mais chorar. Os teus olhos de safira são as estrelas do meu coração. O teu pranto é a minha dor. Oh, não chores mais. Dorme, 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 não chores mais. Todos os anjos resplandecentes que no paraíso estão, fazem coroa a ti, inocente, para encantar-te, encantar-se com seu rosto. Mas tu choras. Queres a mamãe? Queres a mamãe, mamãe? Aqui pertinho cantando. Na, na, neném, na, na, neném. Dorme, 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 não chores mais. Depois o céu se tornará cor-de-rosa pela aurora que retorna, e a mamãe ainda não repousa, para não te deixar chorar. Ao despertar dirás, mamãe, filho eu te direi, um beijo de amor e vida, junto ao leite te darei. Dorme, 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 não chores mais. Sem mamãe não podes estar, nem mesmo no céu sonhando. Vem ficar sob o meu véu, que eu te farei dormir. O meu peito será teu travesseiro, os meus braços o teu berço. Não tenhas medo algum, eu estou aqui contigo. Dorme, 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 não chores mais. Eu contigo estarei sempre, és a vida do meu coração. Ele dorme, parece uma flor, pousada sobre o meu seio. Ele dorme, não perturbe. Seu Pai Santo estará vendo? Essa vista enxuga o pranto do meu doce Jesus. Dorme, 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 não chores mais. Falar da graça dessa cena é impossível. Não é mais que uma mãe que embala o seu pequenino, mas é aquela mãe e ele é aquele pequenino. Poderia pensar que graça, que amor, que pureza, que céu há nessa pequena, grande e suave cena, que só com sua lembrança me alegra. Para confirmá-la fica a melodia que eu repito para mim, para fazê-la ouvir também a ela. Mas eu não tenho aquela voz de Maria de prata puríssima, a voz virginal. Eu, ao cantar, ficarei parecendo um realejo sem sonoridade. Mas não importa, farei como puder. Que bela canção não seria para ser cantada em torno ao berço de Natal? A mãe antes balançava o berço, mas vendo depois que Jesus não se aquietava, tomou-o no colo, sentou-se perto da janela aberta, ao lado do bercinho, e balançando-o levemente, ao ritmo do canto, repetiu a cantiga 2 vezes, até que o pequeno Jesus fechou os olhinhos, inclinou a cabecinha sobre o peito materno e adormeceu assim,
com o rostinho comprimido no calor bom daquele seio, com uma das mãozinhas apoiadas sobre o seio da mãe, perto do seu rostinho rosado, e a outra mão abandonada sobre o colo materno. O véu de Maria fazia sombra para o santo filhinho. Depois Maria se levantou com o maior dos cuidados e colocou seu Jesus no bercinho, cobrindo-o com os pequenos panos. Estendeu por cima o véu para protegê-lo das moscas e do ar, e ficou parada ali, contemplando seu tesouro adormecido. Maria tinha uma mão sobre o coração e a outra apoiada sobre o berço, pronto para balançá-lo se houvesse algum sinal de que o menino ia despertar, e sorria feliz, estando um pouco inclinada, enquanto as sombras e o silêncio desciam sobre a terra e invadiam o quartinho da Virgem. Que paz, que beleza, que felicidade! Não é uma visão grandiosa, talvez seja julgada inútil no conjunto das outras, porque não revela nada especial. Eu sei, mas para mim é uma verdadeira graça. E assim eu a reporto, porque torna plácido o meu espírito, puro e amoroso, como se estivesse sendo recriado pelas mãos da mãe. Penso que também a ela será agradável por este motivo. Somos todos crianças. Melhor assim. Desta forma, agradamos a Jesus. Como nós precisamos repousar em Deus, como João na última ceia, repousar sobre o coração de Jesus, repousar no colo de Nossa Senhora. E a oração, nesse processo de nos colocarmos diante da presença de Deus, talvez um dos primeiros atos que ocorre é nós vermos a grandeza de Deus e a nossa pequenez, nosso nada. Eu lembro que em 2011, né, quando eu me mudei aqui para o estado de São Paulo, e a primeira vez que eu fui na cidade de São Paulo, eu cheguei lá no centro de São Paulo e olhei, né, para alto assim, aqueles prédios enormes, e eu tenho essa clara lembrança de perceber, nossa, como eu sou pequena. Quando nós se colocamos, né, diante da grandeza de Deus, a gente se enxerga diante de Deus, nós percebemos como somos pequenos, pequeninos, pequeninos, pobres, somos nada. E o primeiro movimento das crianças é essa confiança em Deus, esse abandono. Porque o recém-nascido, e por isso que eu quis trazer essa imagem de Jesus que se faz menino, que se faz pequenino, se coloca no colo da mãe, para que também nós nos coloquemos, primeiro, nos empequenecemos, nos anulamos, né, diante dessa presença grandiosa de Deus e nos percebendo tão pequenos, nos coloquemos nos braços de Jesus, nos braços de Nossa Senhora, para repousar em Deus, voltar ao nosso centro, descansar em Deus. Quanta nós encontramos no seio do Pai. Ó indescritível, inefável, nós experimentamos no colo de Maria. Só que, já viu, criança quando ela cresce, que ela fica um pouco maiorzinha, ali pelos 4 anos, ela já não cabe mais no colo. Ela se torna pesada, se torna grande. E nós, com as nossas
a grandeza, os nossos achamos que esse achar que é grande, que enfim, que é muito, já está muito crescido, né? A gente se torna pesado e não cabe mais no colo de Deus. Por isso que precisamos fazer esse caminho de volta, esse caminho da infância espiritual que Santa Teresinha vem nos ensinar, para nos empequenecer, sermos pequenos, pequenos, pobres, pobres, no colo da mãe, no colo de Jesus. E o fruto, depois que vem esse ato de pequenez, vem esse segundo ato. A gente é chamada a dar esse segundo passo da confiança. Confiança, confiança, confiança na nossa Mãe do Céu. Quantas vezes Jesus uma vez falou assim, nós somos como que nem aqueles, sabe? Já viu? Filho ou criança quando está aprendendo alguma coisa, tempo de escola. E elas não dão conta ali daquele deverzinho de casa que elas têm que fazer. E elas se descabelam, choram, e jogam lápis, e se irritam. E a gente é assim com a vida. Nas nossas dificuldades, nas coisas que não dão certo, né? A gente se descabela, perde a paciência, né? E grita, e chora, e faz escândalo. E tá lá, o Divino Mestre, do nosso lado, só olhando para as nossas birras, esperando. Por que que você não me pede ajuda? Porque eu tô aqui do teu lado. Eu posso te ajudar. Eu tenho poder para te ajudar. Por que você não me pede ajuda? E Jesus está aqui, em cada situação do nosso dia, só aqui, né? Sentado, vendo os nossos escândalos. Esperando esse simples ato. Jesus, você pode me ajudar. Mas que aquela confiança, com aquela simplicidade das criancinhas, sabe? Com aquela certeza que o Pai não que o Pai quer, que o Pai pode, que o Pai vai ajudar. Mas Ele quer esse ato de confiança nosso. Chama o Pai, que deseja a presença do Pai, da mãe, e fala, papai, mamãe, me ajuda. Porque quando a gente chama papai e mamãe para ajudar, a gente cresce na confiança, cresce nessa dependência de Deus. E esse é terceiro ponto que eu gostaria de trazer. É o primeiro da ordem, o segundo da oração, e esse terceiro ponto que é essa necessidade da gente se empequenecer, a gente crescer nessa confiança absoluta, confiança em Jesus. Nós estamos entrando num tempo que nós só suportaremos por essa confiança absoluta em Deus. Mas confiar contra toda esperança, confiar contra todas as aparências contrárias, contra quando tudo grita, né, não vai dar certo, quando tudo grita que tá, nossa, já deu errado. Não, você confia, como Nossa Senhora, no Sábado Santo, que tinha diante de si todo o horror da cena da paixão, tinha diante de si toda a incredulidade do mundo, mas ela manteve viva uma luta, mas manteve viva aquela confiança em Deus. Não, Ele vai ressuscitar contra todas as aparências contrárias. Eu creio, vai haver ressurreição. Confiança, confiança. Mas ainda, eu ainda acho que, apesar de todos esses passos serem necessários, me parece que ainda falta algo para responder aquela pergunta do início. Como termos paz no sofrimento? Como preservarmos a paz nas nossas provas, ter paz na cruz? E aqui eu gostaria de trazer
a terceira leitura. Eu já queria me desculpar, porque acho que o vídeo vai ficar um pouco longo. Mas eu queria fazer esse caminho com vocês, dessa terceira leitura, que eu acho que vai valer a pena. E vai também nos esclarecer muito essa pergunta: como temos paz no sofrimento? E vou, dar o contexto, eu vou tentar resumir aqui o máximo, mas vou dar o contexto da cena que a gente vai meditar. Mas foi após após a paixão, foi após a ressurreição. Jesus, numa das aparições dele, ele pediu os apóstolos para subir, para irem ao Gólgota, né, para ir onde ele tinha sido crucificado. E essa visão, essa cena, ela se inicia dos apóstolos fazendo esse caminho, saindo de Jerusalém e indo em direção ao Gólgota. Jerusalém já está sob os raios do sol do meio-dia. As sombras de uma arcada é refrigério para a vista, ofuscada pelo sol, que reflete nos muros brancos das casas e abrasa o chão das ruas. O branco incandescente dos muros e o escuro das arcadas fazem de Jerusalém uma bizarra pintura em branco e preto, um jogo entre luzes violentas e penumbra. Jogo tormentoso como uma obsessão, porque tira a capacidade de ver, ou por causa da luz excessiva, ou por causa da penumbra excessiva. É preciso prosseguir com os olhos semicerrados. Assim prosseguem os apóstolos numa cidade que está deserta nessa hora de sol do meio-dia. Eles estão suados, enxugando o rosto e o pescoço com o capuz, estão ofegantes. Mas quando eles precisam sair da cidade, cessa para eles o abrigo das arcadas. A estrada que vai beirando os muros dá a impressão de uma terra que está em chamas, como um forno, e o calor de forno se levanta, um calor que seca os pulmões. A pequena torrente que passa do outro lado do muro tem um fio de água pelo meio de umas pedras, que a luz do sol faz que brilhem e fiquem brancas, como uns crânios caiados. Os apóstolos se precipitam sobre aquele fio de água e bebem dele. Depois eles embebedam na água o pano que lhes cobre a cabeça e colocam pingando na cabeça, depois de terem lavado o rosto. Em seguida, tirando suas sandálias, imergem os pés naquele fio de água. Mas sim, é um modo de refrescar-se que deixa muito a desejar. A água está quente como se fosse derramada de algum caldeirão pendurado sob labaredas. Eles empreendem a subida ao Gólgota. Quereis ir pelo caminho longo ou pelo curto? Pergunta João, que é o único que já subiu por aquele monte. Pelo mais curto, vamos depressa, aqui estamos morrendo de calor, dizem todos, menos o Zelota e Tiago de Alfeu. Então vamos. As pedras da estrada calçada estão quentes como chapas tiradas do fogo. Mas por aqui não se pode ir adiante, não se pode, dizem eles, depois de terem andado uns poucos metros. No entanto, o Senhor subiu até lá, onde está aquela touceira de espinheiros, e ele já estava ferido e tinha a cruz nas costas. Observa João, que está chorando desde a hora em que chegou ao Calvário. Eles prosseguem. Mas depois deitam-se no chão, esgotados, arquejantes, os capuzes que haviam sido molhados no rio já se enxugaram com o sol, mas em compensação as vestes estão ensopadas pelo suor. É íngreme e quente demais, fala em voz baixa Bartolomeu. Sim, é demais, confirma Mateus, que está vermelho. Pelo sol, é tudo a mesma coisa. Mas para a subida, vamos tomar aquele caminho. É mais comprido, mas é menos cansativo. Até Longino foi por ali, para que o Senhor pudesse subir por ele. Estais vendo ali, onde está aquela pedra meio escura? Foi ali que o Senhor caiu. E nós ficamos pensando que ele estivesse morto. Nós que olhávamos
de lá, da parte do norte. De lá, estáis vendo? É lá onde está aquela depressão do terreno antes que a encosta se torne escarpada. Ele não se movia mais. Oh, o grito da mãe! Ainda me parece ouvi-la. Nunca mais me esquecerei daquele grito. Não me esquecerei de nenhum dos seus gemidos. Ah, certas coisas nos fazem ficar velhos antes do tempo e nos dão a medida da dor do mundo. Eia, vinde, nosso Marte Senhor parou menos do que vós. Encoraja-os, João. Eles se levantam perplexos e seguem-no até o cruzamento da estrada calçada com um caminho espiral e prosseguem por ele. Sim, é menos íngreme, mas que sol! E o calor está ainda mais forte nessa encosta por onde o caminho passa, reverberando seu fogo sobre os viandantes, que já estão queimados pelo sol. Mas por que fazer-nos sumir a essa hora? Não podia fazer-nos vir de manhã cedo, logo que o céu clareasse, a fim de vermos onde estávamos pondo os pés? Só isso. Estaríamos fora dos muros e poderíamos ir para diante sem ficarmos esperando que abrissem as portas. Assim, eles se lamentam e resmungam entre si. São homens, ainda e sempre homens. Agora, depois da tragédia de Sexta-feira Santa, que é a tragédia de sua natureza humana, orgulhosa e vil, mais ainda que a tragédia de Cristo, sempre herói e vitorioso até a morte. Eles são homens, como antes, que se entusiasmavam com os gritos de hosana das multidões e se regozijavam pensando nas festas e nos banquetes suntuosos da casa de Lázaro. Surdos, cegos, obtusos em todos os sinais e advertências sobre a próxima tempestade. Tiago de Alfeu e Zelota ficam calados, chorando. Também André, não se queixam mais. Depois das últimas palavras de João. Mesmo agora, João continua a falar, lembrando, e nessa lembrança há uma advertência fraterna, uma exortação, para que não fiquem se queixando. Ele diz: esta é a hora em que ele subiu por aqui. E já vinha caminhando há muito tempo. Oh, eu poderia dizer que desde a hora em que saiu do cenáculo, ele não teve mais nenhum momento de descanso. Estava bem quente aquele dia. Era o sinal de um temporal próximo. E ele ardia de febre. Verônica, Nick, Verônica, disse que teve a impressão de estar tocando em fogo quando pôs o linho em seu rosto. Deve ter sido por aqui que ele se encontrou com as mulheres. Nós estávamos do lado oposto e não vimos o encontro. Mas como me disseram Nick e as outras, eia, vamos. Pensai só como as hormandas acostumadas com a liteira percorreram a pé essa estrada ao sol da manhã, desde a hora terça, quando ele foi condenado. Oh, elas precederam a todos. Logo elas, as pagãs, mandando seus escravos para avisar aos outros, as outras que se haviam afastado por algum motivo. Prossegue. Aquela estrada é um martírio de fogo. Estão até cambaleando. Pedro diz: se ele não fizer um milagre, vamos desmoronar por insolação. Sim, já estou com o coração querendo sair pela garganta, confirma Mateus. Bartolomeu já nem fala mais, parece um embriagado. João o segura por um dos cotovelos e o ajuda a andar, como ele fazia com a mãe na sexta-feira sangrenta. E o conforta, dizendo: daqui a pouco chegaremos a um pouco de sombra. Foi para lá que eu levei a mãe. Lá nós descansaremos. Vão indo, cada vez mais devagar. Ei-los agora à frente da pedra onde esteve Maria. E João diz: de fato, aí há um pouco de sombra, mas o ar está parado e tórrido. Se houvesse pelo menos um raminho de anis, uma folha de hortelã, uma folhinha de capim, estou com a boca parecendo um pergaminho colocado perto de uma chama.
Mas nada, nada, geme Tomé. Já está com as veias do pescoço e da fronte inchadas. Eu daria tudo o que me resta de vida por uma gota de água, diz Tiago de Zebedeu. Judas Tadeu tem uma rumorosa crise de choro e grita: Pobre do meu irmão. Ele disse, vós estáis lembrados? Disse que estava morrendo de sede. Oh, agora eu compreendo. Eu não havia compreendido a extensão daquelas palavras. Ele estava morrendo de sede. E não houve quem lhe desse nem um sorvo de água enquanto ele ainda podia beber. E além do sol, ele tinha também febre. Joana lhe havia levado um refrigério, diz André. Mas ele já não podia mais beber, nem podia mais falar. E quando se encontrou lá com sua mãe, a 10 passos de nós, não pôde dizer mais do que estas palavras: Mãe! E não pôde dar-lhe um beijo, nem mesmo de longe, ainda que Simão Cirineu o livrasse um pouco da cruz. Ele tinha os lábios ressecados por causa das feridas, queimados pelo sol. Oh, eu estava vendo bem, do lado oposto ao da fila dos legionários, porque eu não passei por aqui. Se tivesse passado, eu teria tomado a sua cruz se me tivessem deixado passar, mas eles temiam por mim, e temiam também a multidão que nos queriam apedrejar. Jesus não podia falar, nem beber, nem beijar. Quase que não podia mais olhar com seus olhos, que doíam por causa das croças de sangue que descia da fonte. Ele tinha um rasgão na veste, na altura dos joelhos, e se podia ver o joelho ferido, sangrando. As mãos estavam inchadas e feridas. Tinham ferimentos no queixo e numa face. A cruz havia aberto uma ferida no ombro, que já estava em chagas por causa da flagelação. Na cintura ele tinha uma ferida feita pelas cordas. Seus cabelos estavam gotejando sangue, que descia dos espinhos da coroa. Ele tinha: Cala-te, cala-te! Não dá mais para ouvir-te. Cala-te, eu te peço e te ordeno. Urra, Pedro, parecendo ser ele o torturado. Não dá mais para ouvir-me? Não dá mais para ouvir-me? Mas eu tive que vê-lo e ouvi-lo em seus espasmos. E a mãe? E a mãe, então? Todos abaixam a cabeça, soluçando, e põem-se de novo a andar. Por si mesmos, eles não se lamentam mais, mas todos estão chorando pelas dores de Cristo. Ei-los no cume, na primeira pracinha, que é como uma placa de fogo. O mormaço é tão forte que parece que a terra esteja tremendo, devido àquele fenômeno do sol na areia fervendo no deserto. Vinde, subamos por aqui. O centurião nos fez passar por aqui, e a mim também. Ele julgou que eu era filho de Maria. As mulheres também estavam lá, e os pastores e os judeus. João vai mostrando os lugares e termina dizendo: Mas a multidão ficou lá embaixo, bem embaixo, e cobria a encosta até o vale, até a estrada. As pessoas estavam em cima dos muros e também dos terraços perto dos muros. Ficavam até onde a vista podia ver. Eu vi isso quando o sol começou a sumir. Antes era como agora, e eu não podia ver. De fato, Jerusalém parecia uma miragem tremulenta. Lá embaixo, o excesso de luz lhe serve de véu para quem a quer ver. E João diz: Em outras horas dá para ver os restos pretos das casas reduzidas a cinzas pelos raios. Eram as casas dos mais culpados, de muitos, no meio deles. Aí está,
Aqui João mede os passos, reconstrói a cena. Aqui estava Longino, e aqui Maria, e eu. E aqui estava a cruz do ladrão arrependido, e ali a outra. Aqui jogaram a sorte para ver de quem iriam ser as vestes. E ali adiante foi o lugar em que a mãe caiu quando ele foi morto. E daqui eu vi quando ele foi ferido no coração. João torna-se pálido como morto, porque aqui estava a cruz do Senhor. E se ajoelha no chão, adorando com o rosto por terra. Todos se jogam no chão para beijar aquela poeira que agora está sendo molhada com lágrimas. Mas João se levanta por primeiro e, amorosamente cruel, relembra o episódio. Ele não sente mais o sol. Ninguém o sente mais. Fala de quando Jesus rejeita o vinho com mirra, de quando ficou nu e se cingiu com o véu da mãe, de quando se mostrou flagelado, tão duramente e ferido, de quando se deitou sobre a cruz e berrou por causa do primeiro cravo, e não mais, para que a mãe não sofresse ainda mais. E quando lhe rasgaram o pulso e deslocaram o braço para puxá-lo até o ponto certo. Depois, quando já estava pregado na cruz, foi virada do outro lado para reforçar os cravos, e o peso dela ficou todo sobre o Marte, que deixou escapar um gemido. Depois a cruz foi virada de volta e levantada, enquanto a arrastavam, e precipitada no buraco e reforçada. E o corpo desceu com um tranco, dilacerando ainda mais as mãos, e a coroa de espinhos. E a coroa de espinhos se move e fere mais a cabeça. E as palavras ao Pai do céu. Palavras que pedem perdão pelos que o crucificaram e que dão o perdão ao ladrão arrependido. As palavras da mãe e a João. A vinda de José e Nicodemos, abertamente heróis, que desafiam todo mundo. A coragem de Maria Madalena, o grito de angústia ao Pai, que o abandona. A sede, o vinagre com o fel, a extrema agonia e a débil invocação à mãe. As palavras dela que já está com a alma no limite da vida por causa do tormento, o tormento e a resignação e o abandono a Deus. E a horrenda e última convulsão, e o grito que fez tremer o mundo, e o grito de Maria, quando viu morto. Cala-te, cala-te, grita Pedro, parecendo que ele é o que está transpassado pela lança. E os outros também pedem: cala-te, cala-te. Não tenho nada mais a dizer. O sacrifício havia terminado. A sepultura foi um tormento para nós, não para ele. A única coisa que tem valor nela é a dor da mãe, que foi o nosso tormento. Merecemos compaixão, talvez? Demo-la a ele, ao invés de pedir piedade para nós. Demais e sempre nós fugimos da dor, das fadigas, do abandono, deixando tudo isso a ele, só a ele. Na verdade, fomos discípulos indignos, que o amamos pela alegria de sermos amados, pelo orgulho de sermos grandes no seu reino, mas que não soubemos amá-lo na dor. Agora chega, aqui. Aqui temos de jurar. Este é um altar, e é alto,
entre o céu e a terra, que nunca mais faremos assim. Agora para ele a alegria, para nós a cruz. Juremos, só assim daremos paz à nossa alma. Aqui morreu Jesus de Nazaré, o Messias, o Senhor, para ser Salvador e Redentor. Aqui deve morrer o homem que nós somos e ressurgir o discípulo verdadeiro. Levantai-nos. Juremos no nome santo de Jesus Cristo, de querer abraçar a sua doutrina até saber morrer pela redenção do mundo. Foi por essa razão que eu quis trazê-los todos ao Gólgota. Foi por essa razão que eu quis subir com vocês em cima do Monte do Calvário, em cima do Gólgota. Porque eu realmente acho que o segredo para nós estarmos em paz na cruz passa por essa amorosa meditação nas horas da paixão. Aqui está o segredo dos santos. Se nós formos vermos a vida dos santos, parece que todos, em algum momento, se concentraram na meditação das horas da paixão. São Francisco de Assis recebeu os estigmas, meditando a paixão diante da cruz. Padre Pio recebeu os estigmas na cruz. Santa Rita de Cássia, tantos outros santos, que ao internar-se nessa meditação das horas da paixão, tiraram dela um amor, uma força, uma fortaleza para suportar o sofrimento em paz. Porque eu quis trazer essa leitura, essa imagem, porque nós somos os apóstolos no início, né, desde a saída de Jerusalém e no início da subida do Monte do Calvário. Nós somos esses apóstolos que vão resmungando, reclamando, achando o caminho muito difícil e brigando por naderias, coisas bobas, por bobagem, nos irritando, coisas tão triviais, tão pequenas. Nós somos os apóstolos, né? Saindo de Jerusalém, subindo o Calvário. Homens, puramente homens, como escreve o autor. Mas percebam que, na medida que João vai descrevendo cenas da paixão e vai descrevendo um a um os sofrimentos de Cristo, eles de alguma forma vão tomando parte desses sofrimentos. E eles vão se esquecendo de si mesmos, esquecendo do sol, do calor, da sede. E vão pensando em Jesus, elevando sua mente ao alto e contemplando a Jesus. E aqui está, acho que, o segredo. Na medida que nós penetrarmos no mistério da paixão,
mas realmente buscarmos conhecer a paixão, buscarmos nas visões dos santos, tantos santos. Trouxe hoje Maria Valtorta, em Santa Catarina. Merrick tem um filme do Mel Gibson, mas tem tantas outras, né? Ou tantas outras meditações, tem As Horas da Paixão, de Luísa Picareta, não posso deixar de citar essa. Na medida que a gente for conhecendo, pena por pena, e as penas mais íntimas de Jesus, nós encontraremos. Primeiro, nós teremos essa capacidade de esquecermos de nós mesmos, esquecermos dos nossos sofrimentos. Porque eu vi uma frase esse dia: soldado se esquece das próprias feridas ao contemplar o sofrimento e as feridas do seu rei. E assim também nós, à medida que nós vamos contemplando as feridas de Cristo, nós nos esqueceremos das nossas próprias feridas. E aquela cruz que parecia tão pesada se torna mais leve. Nós encontraremos uma força e uma paz para suportar o sofrimento. E mais do que isso, de alguma forma, nós experimentaremos aquela alegria dos santos em sofrer contradições, humilhações, sofrer tudo por amor a Cristo. Temos algo para oferecer a Jesus, um alívio. Ah, Jesus, que nem o Sirineu, falar para Jesus, esse cadinho aqui, esse cadinho de cruz eu carrego para te dar uma gotinha de alívio nesse caminho da paixão. Porque a cruz, ela está em ato. A paixão está ocorrendo nesse exato momento. Jesus, nesse exato momento, está sendo preso, está sendo arrastado pelas ruas. Jesus, nesse exato momento, está sendo flagelado, despido, cuspido, golpeado. Jesus, nesse exato momento, está sendo afogado no esgoto. Jesus, nesse exato momento, está abraçando a cruz e carregando a cruz. Jesus, nesse exato momento, está sendo crucificado, porque os atos de Deus são eternos. No eterno presente de Deus, eles estão sempre acontecendo. E cada vez que a gente se coloca essa amorosa meditação, essa amorosa recordação da paixão de Cristo, nós entramos nesse ato eterno, esse ato único de Deus. E de alguma forma tomamos parte do sofrimento de Cristo. Por isso eu gostaria de convidá-los e exortá-los a subir mais vezes no Gólgota, a percorrer mais vezes o caminho do Calvário. Jesus disse a Luísa Picareta que o mundo se desequilibrou porque deixou de meditar as horas da paixão. Eu me desequilibrei porque deixei de meditar as horas da paixão. E é por isso que nas trevas não encontramos luz, nas nossas debilidades não encontramos força,
Nas nossas tristezas, nós não encontramos alegria, porque deixamos de tomar o remédio da nossa salvação. Por isso, voltamos a percorrer esse caminho, essa amorosa meditação das horas da paixão. Porque só então, depois de morrermos com Jesus, nós encontraremos a paz do domingo da ressurreição. Jesus ressuscitado, ele sempre saudava seus amigos. A paz estejam convosco. A paz. Mas antes nós precisamos fazer essa guerra santa de destruirmos a nós mesmos para dar essa vida de Jesus em nós. A ponto que a gente possa falar, já não sou eu quem vivo, Jesus que vive em mim. Quanta paz será nesse dia, no dia da nossa ressurreição. Eu termino assim. Convido agora a fazer as nossas orações finais. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada, celeste e feliz estrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. E as prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu, ouça aqueles que nascendo pós nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três, um louvor. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvimos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoração dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração,
tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja, da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e penitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tibieza do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvimos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvimos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvimos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvimos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvimos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvimos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade de coração, nós vos rogamos, ouvimos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvimos. Para que vos digneis confiar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvimos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvimos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvimos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvimos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvimos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendemos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós.
Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intemerata, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem prudentíssima, rogai por nós. Virgem venerável, rogai por nós. Virgem louvável, rogai por nós. Virgem poderosa, rogai por nós. Virgem clemente, rogai por nós. Virgem fiel, rogai por nós. Espelho de justiça, rogai por nós. Sede de sabedoria, rogai por nós. Causa da nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Torre de Vavi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha assunta ao céu, rogai por nós. Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Senhor Deus, nós vos suplicamos, e consentais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.